E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu, Marcelo Andreoli, aqui pela Lever. Temos ao longo das semanas buscado trazer conteúdos, assuntos, ideias, reflexões diferentes. Falamos sobre persuasão, falamos sobre comunicação assertiva, falamos sobre intraempreendedorismo, coordenação de equipes, liderança de equipes, enfim. Temos temas abordados aí ao longo dessas últimas semanas para que você possa pensar e refletir junto conosco. Essa é a ideia. E agradecer também a todos aqueles que enviaram para nós e-mails, que a gente tem recebido bastante, e fazendo, e questionando e dando sugestões. Uma delas nós achamos bastante interessante. Nos perguntaram por que é que nós não fazemos um webinar e colocamos todos esses assuntos para que as pessoas possam compreender melhor e utilizar isso no seu dia a dia. Bom, tá aí, tá válido, gostamos da ideia, vamos pensar sim. Mas já deixo o meu ok aí que a ideia é bem válida. Bom, de outra forma, também recebemos algumas questões perguntando assim, poxa vida, quais são as ideias que vocês vão dar para os estagiários ou para aqueles que estão na iminência de buscar uma efetivação, aqueles que querem ser estagiários? Vocês não vão dar uma ideia para nós sobre ser um estagiário, já com tanta bagagem? Poxa vida, a gente aceitou essa ideia aí e trouxemos aí um bate-papo para vocês. Então, nós vamos dar algumas ideias, algumas ideias que vocês vão poder utilizar no seu dia a dia. Não é uma receita de pão, né? Por quê? Porque você precisa refletir em colocar de acordo com a sua visão e a sua necessidade. Então, você pode ir refletindo, aí você vai utilizar de acordo ou estrategicamente. Tá bom? Então, vale esse pensamento aí, que é importante para nós. Bom, vamos lá. É óbvio que quando eu estava em busca de um estágio, ele é muito diferente de quando, hoje você busca um estágio. Na minha época existia um corredor de orelhões, onde você comprava um pacote de ficha, e você tinha lá 10, 15 fichas na mão. Existiam alguns murais espalhados pela faculdade, e aí lá tinha alguns anúncios de algumas empresas conhecidas, empresas totalmente desconhecidas, o telefone, o nome da pessoa e o endereço. O telefone, obviamente, ia ser via orelhão, e o endereço é porque a gente pegava o nosso resumê, nós fazíamos, e nós colocávamos dentro do envelope, e mandava pelo correio. Então era assim que nós mandávamos. Não tinha essa de internet que você ia lá e colocava o nome da empresa e ali aparece até um lugar onde você vai depositar o seu resumê, o seu currículo, Tem hoje a plataforma digital, que são aí as mídias sociais profissionais. O LinkedIn é a mais correta de você buscar ali estágios, pessoas que estão buscando uma recolocação, seja para estágio, seja para trabalho, é o LinkedIn, E aí tem empresas que também usam também o WhatsApp Business, que vai estar ali um número que você vai poder dialogar com alguém lá dentro da empresa. Então, veja, essa é uma disparidade que existe entre a minha época e a de vocês, Então, começa já essa situação. E eu me lembro que eu estava mandando diversas cartas, nem me lembro para onde foi, E mais uma delas eu tive a grande oportunidade de entrar na TRW. A TRW foi uma excelente empresa, uma excelente mãe para mim, Mas o meu estágio não foi normal. Eu até digo que foi um estágio, ele foi anormal. E como eu dizia também que eu não regulo bem na cabeça, então eu também era normal, então um com o outro, então que deu certo, Mas eu não entrei numa engenharia. Apesar de estar fazendo engenharia mecânica, eu não entrei numa engenharia, no departamento de engenharia, no departamento de engenharia da qualidade, engenharia do produto, engenharia experimental. Não foi nada disso daí. Eu acabei entrando na manutenção, Eu me recordo que eles me deram um carrinho, que nesse supermercado, que quando você vai e você tem uma das rodinhas que ela está travada e você não consegue andar para frente corretamente, eles me deram um carrinho, e nesse carrinho uma roda estava meio travada e a outra era até meio quadrada. Então, quando eu empurrava o carrinho, nossa, era um sacrifício, E todos eles sempre ali, na espreita para tirar sarro, para fazer uma gozação. Então, eu trabalhava no meio dessas pessoas. E eu fui crescendo, E uma coisa que eu me recordo bastante é que quando nós íamos almoçar,
as máquinas que existiam na TRW, existiam máquinas novas, máquinas velhas, mas a maioria era muito velha. Então, quando eu ia atender junto com alguém, normalmente eu me sujava muito, porque era muita sujeira que tinha, né? 5S passava longe, né? Para quem conhece a sigla 5S, passava muito longe. E aí, na hora de almoçar, era até meio chato, porque, de certa forma, existiam 3 refeitórios, o A, o B e o C. Então, para quem ia no A, era só gerente, diretores, supervisores, né? Pessoas aí com renomes dentro da empresa, porque ali era servido uma comida diferente, um almoço diferente, e tinha até garçons, né? Os garçons trabalhavam. O B já era assim, um pouco diferenciado também. As pessoas tinham uma bandeja, mas tinham um prato de saladas, pratos de porcelana e tal. E aí almoçavam os mensalistas, os engenheiros, todo outro pessoal. E tinha o C, né? E o C estava relacionado ao piso de fábrica, né? E então a minha vida profissional, que começa dentro, é o intitulado chamado o peão de fábrica, né? Eu tenho muito respeito, porque foi através deles que eles me ensinaram a simplicidade, a humildade, né? Os valores. E aí, na hora de almoçar, eu ia com eles. Eu só posso almoçar lá no B? Eu falei, não, vou almoçar com vocês. Pô, engenheiro. E meu apelido era engenheiro, né? 3 semanas lá eu já tinha apelido, né? E por que era engenheiro? Porque eu fazia engenharia e estava empurrando carrinho de manutenção. Então, existia ali essa brincadeira como um todo, mas para mim o que valia era a perseverança. A perseverança em conquistar as pessoas que estavam lá, não pelo título que eu tinha como engenheiro, mas conquistar as pessoas pelos valores e pela igualdade que eu tinha essa correlação com eles. Nós íamos juntos, nós voltávamos juntos, nós conversávamos juntos, nós consertávamos máquinas juntos, apesar de eu não ter habilidade para a máquina naquela época de consertá-las, eu estava aprendendo. Então, isso era muito interessante. E aí eu lembro que eles me colocaram numa máquina para consertar, uma máquina de grande porte, uma máquina super especial, ela era toda hidráulica, e para mim entrar nessa máquina você entrava por dentro de um quadrado, né? Era mais ou menos 60 por 80, assim, mais ou menos. Você entrava, eram 4 pessoas, 2 de cada lado e 2 em cima para fazer, e a gente ia mexer no sistema hidráulico da mesa para poder tirar ela e entender o que estava acontecendo, que as peças estavam se soltando durante o processo de usinagem. E aí, na 3ª mangueira, o mecânico vai lá, não me lembro bem o nome dele, acho que era Raul, não tenho certeza, e ele solta a mangueira, mas eu acho que já estava tudo mais ou menos pré-combinado lá, que a mangueira ia acertar em mim, e aí entrou por aqui o jato de óleo, que foi entrar lá dentro do meu sapato, né? Então ficou assim ficou uma lambuzeira só, e para sair de dentro da máquina, para piorar a situação, eles pegaram o meu sapato e os cadarços, eles deram um nó, então eu não conseguia fazer aquela movimentação de você poder sair de dentro da máquina, né? E lá eu fiquei por uns 10 minutos, até uma hora que um filho de Deus, né, resolveu, pô, coitado, tira esse cara daí, que esse cara... E aí tem aquela brincadeira, vamos contar pro gerente, porque o Marcel tá enrolando, porque o Marcel tá dentro da máquina, o Marcel tá lá dentro, ele já tá mexendo faz tempo. E isso foi passando esse tempo. E eu fui aprendendo, e eles também foram aprendendo comigo, porque eles tinham uma ideia que engenheiro mecânico era um cara que ficava lá em cima, e por ele ter esse status de estar fazendo engenharia, ele já tinha outro nível. O que nós tínhamos de diferente era conhecimento. Eles tinham conhecimento de máquinas que eu não tinha, e eu tinha um conhecimento sobre engenharia que eles não tinham, não tiveram oportunidade. Mas isso não diferencia um do outro. Nós somos todos iguais. E eram esses valores que eu passava a eles. E eu comecei a ter o respeito. Então, apesar que isso não mudou, porque eu continuava fazendo serviço de manutenção, mas os valores que eu mostrava, que eu tinha, o caráter, a minha personalidade de insistência, a perseverança em insistir em ficar lá, eu também era uma mão de obra barata. Como muitos de vocês são mão de obra barata. Mas a dica, o que eu falo para vocês é assim, nunca percam, né, a esperança de fazer algo bom para o outro que está ao seu lado. Nunca perca a chance de fazer algo melhor para o outro que está lá.
Por mais que você acredite ou que digam para você que esse trabalho ele não é legal, ele não é edificante, ele assim é um trabalho para pessoas inferiores, não pense nisso, não pense nisso. Pense que você sempre está fazendo algo de bom para alguém. Porque olha só, eu criei valores, eu criei um respeito entre eles, eles me respeitam, apesar das brincadeiras, e foi até o final as brincadeiras, sempre me respeitaram. Eles aprenderam a ver que não significa porque eu era um engenheiro que estava para se formar, que eu tinha menos condições ou mais condições de vida. Nós éramos igual. Ele nas habilidades que ele tinha e eu nas minhas habilidades que eu estava tendo a oportunidade de estudar. E eu estava estudando não porque meu pai tinha dinheiro, coitado, meu pai fazia de tudo para me ajudar, mas eu tinha um crédito educativo e esse crédito educativo, o que era ele? Depois que eu me formava, eu tinha que ir lá e pagar o banco. Então não era algo que você ganha. E se eu repetisse, se eu tivesse problema, eu perdia. Então, era assim, era algo que eu tinha que trabalhar realmente e achar maneiras de me sustentar lá dentro. E o estágio era um desses daí. Quando eu me formo, não tinha mais condições de a empresa, ainda mais na minha área, não tinha como colocar um engenheiro na manutenção. Já existia engenharia de fábrica e não era um local. Então, eu não tive a oportunidade de me efetivar. É ruim? É óbvio. Quando você chega em casa, todos os dias, depois de ter trabalhado como se fosse um operador, como se fosse um próprio manutentor, você se deixa levar para os pensamentos negativos. Então, a dica, se você se deixar se levar, pode até deixar se levar, mas vá até, se molhe até a canela. Não vá até aqui. Quando você estiver por aqui, eu digo para você, você não consegue mais voltar. Então, assim, os pensamentos que estão por aqui têm que ser os pensamentos bons, positivos, aquele que vai levar você adiante. Os pensamentos negativos têm que bater até no máximo na altura do joelho para que você possa retornar à beira da praia e você tomar fôlego e começar a fazer de novo o melhor. Quando eu me formei e eles tiveram a oportunidade de me ligar, porque a TRW me ligou e falou assim, poxa vida, você não quer vir trabalhar conosco? Nós temos assim diversas pessoas que falam muito bem de você. Eu duvido que todo esse processo existiam palavras muito boas dos outros, porque quando eu me formei, eu fui o único daquela turma que estava lá que conseguiu voltar para dentro da empresa. Os outros não tiveram. E por que isso? Valores, coerência. Eu não me importava que o que eu estava fazendo, eu não tinha cara feia. Eu tinha a cara de estar ajudando alguém, então eu tinha uma cara de contente. Esses valores a gente deve manter. Eu mantenho até hoje comigo. Não importa o trabalho que eu vou fazer. Não importa as coisas que eu vou fazer. O que importa é o seguinte, que cada vez que eu for fazer algo que eu possa ajudar alguém, então eu me beneficio. Eu ensinei sobre persuasão. Eu fico muito chateado quando falo de persuasão, que é para enganar os outros. Aqui é manipulação, eu não gosto disso. Eu gosto de ensinar para que a pessoa possa superar a situação. E no estágio, a gente tem que se persuadir a si mesmo. Aprender a persuadir que você consegue superar aqueles obstáculos na sua frente. E quando você consegue fazer isso, eu tenho certeza, você começa a trabalhar cada vez mais a sua carreira profissional. Hoje não se fala que você sobe degrau por degrau. Hoje, para você ter um sucesso na carreira, nós vamos ganhando pequenos projetos, criando-se um propósito, e dentro desse propósito a gente tem metas e objetivos a serem conquistados. Então, fica aí a dica, espero que você consiga fazer uma boa reflexão, espero que eu tenha ajudado vocês, independentemente de quem seja a pessoa, a ideia é sempre querer ajudar, para que você possa se tornar uma pessoa melhor também, para você mesmo e para aqueles que estão ao seu lado. Beleza, pessoal? Então, assim, aquele que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, coloca lá, deixe suas mensagens, coloca a sua ideia, feedbacks positivos, negativos, e se quiser preferir escrever um e-mail que seja maior, com mais ideias, fica da sua preferência, beleza? Até a próxima e muito obrigado por ter ficado até aqui.